Isso é mais que uma canção, é uma oração, é uma declaração de confiança, de certeza. No Santo dos Santos, a tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo das tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. E tem que ser o nosso lugar secreto, tem que ser o nosso abrigo, porque só o Senhor pode nos guardar. A palavra de Deus diz que a gente pode fazer planos, mas o amém vem de Deus. A palavra diz que se o Senhor não guardar, é em vão. É em vão a gente procurar edificar alguma coisa, a gente vigiar. Só o Senhor pode nos sustentar, nos guardar, nos proteger, nos abençoar. Só Ele, mais nada, mais ninguém. Não há força em nós, não há determinação, não há inteligência, não há poder nenhum em nós. Todo poder é dele, todo poder vem dele, e é a Ele que temos que adorar, clamar, buscar, para estar nesse lugar, guardado por Ele, sustentado por Ele. Porque mesmo que passemos por situações difíceis, diz a palavra, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar conosco. Se somos alguém que nos escondemos no esconderijo do Altíssimo, à sombra dEle, dependendo dEle, vivendo perto dEle. Pai, eu quero orar nesta manhã, pedindo a intervenção do Teu Espírito Santo para convencer, para nos acordar, para nos fazer despertar, sairmos, Senhor, dessa letargia, sairmos dessa condição muitas vezes religiosa, que a gente possa ser despertado para um Deus vivo, um Deus real, um Deus presente, um Deus que ouve as orações, um Deus que está conosco em todo o tempo, na vida daquele que tem fé, porque sem fé, diz a palavra, é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, crer. E isso, como eu disse no domingo passado, Senhor, a todos, implica em se submeter, em obedecer, em ser santo. Aquele que se aproxima tem que crer que o Senhor existe e que o Senhor é galardoador. O Senhor recompensa, o Senhor abençoa aqueles que te buscam diligentemente, sinceramente. Essa é a verdade, Deus. E nessa manhã, mais uma vez, eu quero ministrar a palavra que gera transformação, a palavra de poder, para curar, para transformar, para salvar a cada um de nós. Nós estamos nessa condição humana, Pai, e o Senhor declarou: o mundo jaz no maligno. O Senhor mesmo declarou que teríamos aflições, mas mesmo assim, as Suas promessas de sustento, de livramento, de bênção, elas são reais na vida daqueles que creem. E é a minha oração para que a fé de cada um de nós possa crescer, para que as experiências com o Deus vivo possam se multiplicar, e o Senhor levantar uma igreja fortalecida, avivada, poderosa nesse tempo, no tempo do fim. É a minha oração, grato até aqui, através do nome daquele que era, que é, que há de vir, do nome do nosso Redentor e Salvador, amado das nossas almas, Jesus Cristo. E se você crê, diga um amém bem forte. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Você que está aqui pode sentar. Pode deixar aí mesmo, meu filho. Não precisa trazer para cá, não. Obrigado. Nessa manhã, eu sou muito sincero.
eu não preparei sermão. Nessa manhã eu quero dar um testemunho. Nesse dia eu quero estimular você a caminhar por fé, a orar, entendendo que há poder na oração. Aí a palavra diz que há poder na oração do justo, daquele que tem fé, daquele que é do Senhor Jesus, daquele que vive a igreja e se move pelo Espírito. Há poder, há poder. E é isso que eu quero compartilhar nessa manhã. Eu quero compartilhar desse momento que para mim, para minha casa e para nossa comunidade, para a igreja e para qualquer um de vocês que estão ouvindo agora ou depois, possam crer num Deus vivo, num Deus que ouve oração, num Deus que guarda, que opera milagres. E é isso que eu quero falar, é isso que eu quero testemunhar nessa manhã. E a única coisa que eu pedi a Deus, eu queria expressar algo que a tua própria palavra ou outros já sentiram, já viveram. Eu iniciei nos primeiros dias desse tempo como o salmista do Salmo 77. Depois, se você tiver curiosidade, leia. Um homem que estava desesperado, na dependência de Deus, mas em prantos, e ele teve que trazer à memória dele tudo aquilo que dava esperança para mantê-lo firme na fé. Eu comecei assim. Mas hoje eu encontro nas palavras de Paulo as minhas palavras, exatamente as minhas palavras. Parece que essa declaração que eu vou ler para vocês agora, que Paulo fez, eu estou fazendo, é exatamente o que eu estou passando e vivendo nesses dias. Por isso eu vejo que essa palavra é viva, é real. Eu quero compartilhar com você. Abra a sua Bíblia, se você estiver com ela, em 2 Coríntios, no primeiro capítulo. Primeiro capítulo de 2 Coríntios. Como eu falei, eu quero usar aqui essas palavras de Paulo como minhas palavras. Paulo vem falando, e eu vou ler, e ele, quando fala isso, ele relata onde ele está vivendo esse momento, que é numa província da Ásia. Mas na minha leitura, eu quero mudar, porque eu quero entrar nesse texto. Eu quero falar daqui e como eu estivesse falando nesse momento. Por isso você vai ler na sua Bíblia, mas eu vou mudar nesse momento aqui, porque essas palavras são verdadeiramente aquilo que eu preciso falar hoje para a igreja, para você. Diz assim um texto que começa no versículo 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos aqui em Porto Seguro, nesse tempo, como família pastoral, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês
nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta à oração de muitos. Em resposta à oração de muitos. Como eu falei a vocês em Tiago, no capítulo 5, nós vamos ver isso. Há poder na oração do justo, daqueles que são igreja. Há poder. Irmãos, essa declaração de Paulo é a minha declaração nesse dia. Nós fomos envolvidos por um momento de tamanha tribulação, que um espírito de morte muito forte tomou conta da nossa casa. Dias antes, o Vitor tinha tido um sonho espiritual, o meu filho. E por que ele sabia que era espiritual? Porque ele teve 2 sonhos. O primeiro sonho, ele sonhou com o Anderson, de um problema que o Anderson estava passando. E logo depois ele teve esse sonho. E a confirmação foi que, no outro dia, não sei se no mesmo dia ou no outro dia, o Anderson procurou o Vitor, como conselheiro, como discipulador, para falar deste problema. Então isso testificou no coração de Vitor que o segundo sonho que ele teve com a nossa família era espiritual. E ele viu uma serpente se levantar na nossa casa, tentando tragar a ele, a Vitória, a Cristina, a mim. E isso antecedeu o que nós estamos passando hoje. Por isso eu tenho convicção, certeza, e não só pelo sonho, mas porque, de fato, esse espírito de morte esteve muito forte nesses dias, principalmente sobre a vida de Cristina, que ficou entubada, em coma induzido, por 10 dias, vou fazer as contas direto, depois mais 2 dias, já voltando à consciência, mas ainda entubada, e até depois desses dias ela conseguir ser estubada e começar um processo. E meu irmão, vocês vão ouvir pessoalmente dela. Eu não vou relatar para vocês hoje as experiências que ela teve enquanto estava em coma, porque foi dela, e ela é que precisa levar isso para a igreja, testemunhar. Mas em todo tempo, a mente dela estava acordada, mas em sonhos espirituais com o Senhor. Em todo tempo, eu vou só dar esse relato. Em todo tempo, o louvor não parava para ela. E eu creio que esse louvor que não parava na mente dela eram as nossas orações, eram as súplicas. Porque ela, em todo tempo, ela vai testemunhar depois e falar com a Arilma. Cadê a Arilma? Está aqui agora? Não, né? Não vi a Arilma. A Arilma não parava de cantar para ela. Não parava. Quando a Arilma cansava, o pastor Sócrates começava a orar para ela. Quando o pastor Sócrates cansava, o irmão Geraldo, eu não sei porque o Geraldo entrou nessa. Ele também canta no Louvor de Belo Horizonte. Mas Geraldo, se você está assistindo ou assistir, você sustentou ela com as canções de louvor. Fora outras experiências que aí eu não quero adiantar para vocês. Mas foram as experiências que ela teve enquanto estava em coma. E o Senhor a confortou. Irmão, em todos esses dias, desculpe, em todos esses dias, ela não teve nenhuma intercorrência.
Em todos esses dias que ela esteve entubada, a médica me testemunhou que era a única que durante o dia e a madrugada, não precisava os médicos virem para ajustar uma pressão, ajustar o batimento, ou entrava em um colapso, ou tinha uma parada cardíaca, ou alguma coisa assim. A única que ficou serena, tranquila, em todos os dias. E a cada dia que você recebia o relatório, que a nossa irmã Sá traduzia, porque a médica falava e eu ficava tão nervoso, e eu não conseguia assimilar todas as coisas. Eu passava a gravação para a nossa irmã Sá, ela entendia, porque ela é da área, e ela transmitia, e vocês iam ficando sabendo que a cada dia o quadro dela ia melhorando, os índices da inflamação iam reduzindo, e todo o seu organismo ia reagindo positivamente. E esse foi acontecendo no decorrer de todos esses dias. Irmãos, de fato, diz o texto aqui, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que, há um motivo, irmão, há um motivo de tudo isso, eu creio plenamente, irmão. Da mesma forma, e eu não quero, claro, me comparar ao nosso Senhor, mas da mesma forma que Jesus, quando sabia que ia ser crucificado, orou ao Pai pedindo: se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas o que ele ia passar, ia gerar tudo isso aqui, ó, vidas salvas. Por isso ele disse: então não seja feita a minha vontade, mas a sua. Eu só quero dizer que ninguém quer, eu em todo o tempo, todos os dias, toda a minha oração é: Deus, afasta de nós qualquer mal, afasta de nós qualquer. Então eu não procuro explicação, eu só sei que é para a glória de Deus, só isso. Porque quando aquele homem estava à porta do templo, e os discípulos perguntaram a Jesus: quem pecou para ele estar assim, seus pais ou ele? Jesus disse: nem os pais nem ele, é para que se manifeste a glória de Deus. E aí ele foi curado, e Deus foi glorificado naquele momento. Então eu não procuro questionar o meu Deus, eu só procuro ver o seu cuidado. Porque, irmãos, querido, querida, você que me ouve, nós não merecemos nada. Por mais que façamos alguma coisa, ou a gente ache que é bom, que está, a gente não merece nada. Somos pecadores. E Deus pode agir e fazer o que Ele quer, porque Ele é Deus e Ele é bom. Tudo para nós, tudo, sejam coisas boas, ruins, tudo para nós é lucro, irmãos. Nós estamos no lucro, porque estávamos condenados dos nossos delitos e pecados, e em Cristo Jesus nós recebemos a salvação. Agora para frente, irmão, tudo é lucro, tudo é lucro. Tanto é que há um outro texto, esse texto está em 1 Tessalonicenses, versículo 16, diz: alegre-se sempre, alegre-se sempre. Eu não sei a sua versão, mas ele continua, versículo 17: orem continuamente. Continuamente, não pare de orar. Orai sem cessar, em algumas versões. Deem graças em todas as circunstâncias, todas as circunstâncias, boas ou más. Deem graças a Deus, deem louvor a Deus, estando bem, estando mal, estando em dias felizes ou em dias tristes. Se alegre em Deus, na esperança. Saiba que Ele é Deus e Ele é justo, e que nada que acontece saiu do controle dEle. Eu tenho repetido isso porque você precisa caminhar por fé assim, com essa fé.
Pois esta é a vontade de Deus para vocês que estão em Cristo Jesus. Que eu e você oremos sem cessar, em todo tempo. Que tenhamos um espírito que está ligado ao Pai em todo tempo. Irmãos, em nome de Jesus, o Senhor nos alerta tanto de que os dias são maus, que nós temos ao nosso derredor um inimigo querendo nos tragar, e nós não podemos sobre essa terra andarmos como tolos, desapercebidos, sem ver os sinais, sem entender que nós estamos debaixo de um perigo severo. Por isso ele diz: ore sem cessar. Orar sem cessar não é você entrar num quarto e não sair de lá e ficar só orando, não. Mas durante o seu dia, durante todas as atividades, traga Deus para a presença do que você está fazendo, do que você está pensando. Clame ao Espírito para te direcionar, para te ajudar a decidir. Fale com Ele em todo o tempo, traga Ele para perto. Tenha um Espírito que esteja ligado com Ele em todo o tempo. Porque na hora da angústia, você já vai estar treinado, pronto para clamar a um Deus vivo que te ouve e que age, interage com você, e você tem então dele algo que tranquiliza o teu coração, como foi o salmista do Salmo 77. Eu venho nesse dia aqui agradecer verdadeiramente os louvores que ela ouviu, que eu tenho plena convicção no Espírito, que eram as orações que o Senhor recebia, que era o gemido inexprimível do Espírito Santo, porque nós não sabemos como orar, mas Ele, quando vê uma atitude de oração sincera, verdadeira, de um coração que verdadeiramente se dispõe a isso, o Espírito Santo conduz ao Pai essa oração com esse gemido. E esse gemido chegou aos céus, da minha parte, da parte dos meus filhos, da parte da minha família, da parte da minha família em Cristo, das igrejas. Eu quero agradecer a cada pastor, a cada irmão, a cada comunidade que mandou para mim pelo menos uma declaração: estamos orando por ela, estamos jejuando por ela, estamos levantando um clamor aos céus por ela. E por isso que quando Paulo diz aqui que ele estava debaixo, de fato já tínhamos sobre nós a sensação de morte, essa sentença de morte. Isso era muito sério, porque o quadro de Cristina era muito sério. Ela chegou com mais de 60% do seu pulmão comprometido. E Cristina, vocês conhecem, Cristina, ela não tem, assim, ela não é um atleta, ela tem comorbidades, ela já teve 2 tumores na cabeça, um tumor com 2 cirurgias na cabeça, ela já teve um câncer de mama, a imunidade dela não ajuda, ela está com sobrepeso, isso não ajuda. Esse era o quadro dela quando entrou na UTI. E junto com ela entraram várias pessoas de Covid. Aí, esses dias atrás, eu fiquei sabendo do falecimento da Indiara, que entrou no mesmo dia. Uma jovem de 30 e poucos anos, com um pulmão menos afetado do que o dela, com uma expectativa de cura muito maior, sem as comorbidades que Cristina tinha. Mas essa jovem veio a falecer. E eu estava orando por todos os que estavam. Eu tinha uma lista de todos os que estavam na UTI naquele tempo. E aí, quando ela morreu, eu fiquei tão triste. E ontem, eu já tinha falado com meus filhos e com todo mundo, eu não vou falar com ela sobre essas coisas,
porque eles não ficam sabendo, eles não veem geralmente quando isso acontece. Se alguém morreu, se saiu, às vezes ouve os gritos se tiver acordado, mas como ela estava em coma, ela não viu nada. E eu não queria entristecer ela naquele momento, ainda no hospital, porque ela ainda está lá, ela ainda carece das nossas orações, e eu quero pedir isso, que você continue orando muito por ela, pela recuperação dela, que não é fácil, mas que Deus está a cada dia provando sua fidelidade. Cada dia ela vem melhorando. Quando eu chego lá e eu espero ver a mesma coisa hoje, ela já melhor ainda do que estava ontem. E eu tentei poupar ela de falar sobre isso, mas eu fui falar com a enfermeira, porque ela falou comigo: a menina morreu. Aí eu falei: ué, você sabe? A enfermeira me contou. E aí na frente dela mesmo, assim, eu achei que eu fiquei assim meio atônito, porque ela falou assim, quando eu perguntei assim, ela ficou sabendo, né, que a Indiara não quis falar. Ela falou: não, ela já está sabendo. Na verdade ela está sabendo que todos morreram. Todos que estavam lá na UTI, a lista completa, todos faleceram, só ela ficou, só ela. Todos que entraram lá com essa doença não resistiram. Toda aquela lista que eu estava orando também partiu. Eu falei: olha de novo a lista para a enfermeira. Morreu. Foi. Não resistiu. Disse: só ela é a nossa campeã aqui. Nós estamos felizes porque pelo menos ela. E eu tenho certeza que isso não é por acaso, gente. Isso é fruto de uma intercessão, de uma oração. Porque, como eu li, Deus é galardoador, Deus recompensa aqueles que diligentemente, aqueles que sinceramente o buscam. Deus demonstra o seu cuidado, o seu amor. Deus manifesta a sua glória através da vida desses. Mesmo sendo bom ou sendo ruim o resultado, Deus é glorificado. Mas Ele tem promessas. Ele tem promessas de livramento. Ele tem promessa para aqueles que buscam, para aqueles que verdadeiramente andam em santidade, na busca por Ele, na dependência dEle. Ele tem promessas e Ele é fiel. Ele é fiel. E eu creio que mesmo com toda a debilidade dela ainda está em recuperação. Ela ainda está numa condição que inspira muitos cuidados. Mas eu creio no meu Deus. Eu creio que quanto mais a gente continuar orando, mais rápido ela vai sair de lá, para a glória do nosso Senhor. Se ela não saísse, irmão, era para a glória do Senhor. Já sabemos que é lucro, porque ela é salva em Cristo Jesus. Mas nós cremos nesse Deus que pode todas as coisas. E eu creio que Ele vai fazer com que ela volte, com que ela suba de novo nesse púlpito, que ela possa contar para vocês essas experiências, que ela possa testemunhar desse Deus poderoso, misericordioso, amoroso, esse Deus Pai, esse Deus que cumpre as suas promessas na vida daqueles que creem, daqueles que têm fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
esse era o testemunho que eu tinha para dar a vocês e para agradecer a todos que encheram os céus num clamor pela vida dela. Dizer que Deus tem recebido as nossas orações, Deus ouve. Dizer que esse Deus é maravilhoso, é fiel. Mesmo que a gente passe por lutas, e não foi fácil, e não tem sido fácil. Quando eu vi Cristina e Vitor no hospital, vocês não podem imaginar o que é para mim, o que é para um pai ter o seu primogênito e a sua esposa, que é um com você, porque isso é a minha vida, vê-los num perigo tão grande de morte. Mas Deus foi fiel. O Vitor já está aí, está trabalhando, já está ajudando, se recuperando ainda, mas está. E Cristina, que logo, logo vai estar aqui para a honra e glória do nosso Deus. E eu queria que você aplaudisse a Deus por isso. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu só quero te agradecer, Deus. Eu só quero te louvar em todo tempo. Enquanto eu viver, toda a glória, toda a honra vai ser dada a ti. A minha vida, a minha casa são para a tua glória, para o teu louvor. Nós te rendemos graças ao Deus vivo, ao Deus que opera milagres, ao Deus que cumpre promessas, ao Deus Emanuel, ao Deus Emanuel. Glória ao Senhor. Obrigado à comunidade, obrigado a vocês, família de Cristo, família Projeto Adoradores, seja aqui, seja em Belo Horizonte. Eu sei que a nossa igreja lá também orou muito. E mais uma vez a todas as comunidades, talvez os pastores, eu preciso ligar para cada um deles para falar e agradecer. Mas eu quero, através dessa mensagem, fazer esse apelo. Continue orando por ela. Continue intercedendo. Até o dia que você vê ela subindo nesse lugar aqui. Até esse dia, não cesse de orar por ela. Porque inclusive, pelos médicos, é a previsão médica, tá? Não é a de Deus. A recuperação dela é longa e muito difícil. Pelos testemunhos que a gente tem, e a doutora tem, uma doutora muito carinhosa, atenciosa, competente, doutora Síria, lá do AMES, chefe da unidade de UTI, lá da UTI. Todos os pacientes que saem desse quadro levam um bom tempo para voltarem a uma vida normal, porque o seu pulmão continua comprometido, a mesma porcentagem. O que se curou foi a inflamação, o ataque, mas o que esse ataque deixou no pulmão, né? Isso está lá, e só vai sair com fisioterapia, com tempo, com esforço. Por isso que o fôlego falta com passos. Então vai ser um passo de cada vez. Mas Deus pode fazer com que ela corra rápido. Esse é o nosso Deus. E eu creio, estou orando por uma recuperação sobrenatural do seu vigor, do seu pulmão, do seu corpo como um todo. Então não cesse de orar enquanto ela não chegar aqui. Você pode se comprometer comigo assim? E eu peço a você que está ouvindo em casa, assistindo, você que faz parte dessa comunidade, ou você que nem faz parte, mas conhece, já ouviu a pastora pregando, ore. Não cesse de orar. Esses louvores chegam aos céus
e o Senhor se agrada de nós. Fecha os teus olhos, vamos orar, vamos agradecer. Pai, eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar. Como eu disse desde o início, Deus, tudo que nós recebemos é lucro. Porque, Deus, quem somos? Pecadores. Mesmo depois da revelação de Cristo, mesmo depois de o Senhor provar o teu amor por nós, nós ainda falhamos, pecamos, ainda queremos andar na independência, na nossa própria vontade. Queremos sim os benefícios, mas não queremos a santidade. Não queremos nos submeter à tua vontade, mas dar vazão e permitir que a nossa vontade prevaleça. Deus, tem misericórdia de nós. E que teu Espírito Santo, que convence, possa vir sobre todos nós. E que abra os nossos olhos, e que nos fortaleça de tal maneira que a gente possa resistir às tentações, à carne, a tudo aquilo que o Senhor reprova. E que cada vez mais a nossa mente, os nossos pensamentos possam ser aqueles que o Senhor declara. O que enche a nossa mente seja o que é bom, o que é lícito, o que é verdadeiro, o que é de bom tom, o que é amável, o que é justo. Tudo isso seja o que esteja na nossa mente. E que o teu Espírito possa agir. E que os nossos atos, o que a gente fala, o que a gente faz, tudo possa glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo e convence. Toca, transforma, liberta, cura, sustenta. Ouve a oração que fazemos, Deus, pela tua igreja nesse tempo. E a minha oração é no nome daquele que é poderoso, é no nome que está acima de todo nome, é no nome do nosso Redentor, que vive, que está aqui entre nós, e que nos sustenta, e que nos dá força, e que nos dá o seu Espírito, que é um Espírito de força, de amor e de equilíbrio. Para a tua glória que eu oro e agradeço sempre, em nome dele, do nosso Salvador, Jesus Cristo. E se você crê, diga amém e aplauda a ele. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Te agradecemos nesse dia, bendizemos o teu nome.